Boa noite a todos, todas, todes, a ICL Notícias, segunda edição especial. Hoje eu estou aqui com meu colega analista político, Jorge Misael, por uma conversa com um ex-professor da rede estadual, professor de matemática e física, que enveredou pela vida política e hoje é deputado federal e vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Rogério Correia. Muito bem-vindo. Boa noite para o senhor. Obrigado, Heloísa, Jorge. Um prazer estar com vocês aqui no ICL Notícias. E vamos ter uma conversa boa, né, sobre política, situação do Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, ele falou de Belo Horizonte, claro, porque o deputado é candidato a prefeito de Belo Horizonte. Mas a gente vai começar aqui pelo Congresso e pelos temas nacionais e que podem também ser tratados no âmbito municipal, porque eu gostaria de começar com um assunto que é um problema-chave em todos os grandes centros. No Rio de Janeiro agora está explodindo como nunca, que é a violência e é a segurança pública, um tema sempre muito difícil para os partidos de esquerda tratarem. Então, eu gostaria de saber como que o senhor está vendo esse problema da violência que tem aumentado. Houve uma queda ali de 2017 até 2019, tem uma pesquisa da Atlas hoje que mostra isso, mas ela voltou a aumentar, então fala-se muito da política muito armamentista, do ex-presidente Bolsonaro, mas é claro que existe também um problema de estrutura de segurança pública nos grandes centros. Então, gostaria de saber como que o senhor está vendo essa situação. A questão de segurança é como você disse. Para quem é de esquerda, nós temos um olhar mais global. Então, não adianta você ter uma receita que não dá certo, que é a receita da direita, que diz arme os policiais, coloque arma na mão do povo, transforma o país num faroeste, que isso vai resolver e quem puder mata quem ele desejar e fica por isso mesmo. Isso não resolve o problema social. Então, para quem é de esquerda e quer resolver o problema social, tem que ver a questão da segurança em conjunto. Então, eu acho que essa é que é a tarefa urgente que nós precisamos de ter. Agora, tanto o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, ontem, inclusive, no Congresso Nacional, nos colocou isso, quanto também o Ministério da Justiça vão apresentar um plano mais global de segurança pública para o Brasil. Esse estudo tem sido feito. E aí sim, nós vamos ter a junção de medidas que são propriamente de segurança do ponto de vista individual, mas também daquilo que coletivamente pode ser feito para diminuir, e também hoje com a modernidade, com a internet, etc., diminuir os índices de criminalidade e haver algum tipo de controle. Rio de Janeiro talvez seja um exemplo de como é que nós devemos olhar para isso, no sentido de que lá o crime se organizou de tal forma que se aliou a um setor da polícia muito grande, que se transformou em milícia, mas que não deixa de ter influência dentro da própria polícia militar. Então você imagina, tráfico de droga, milícia, polícia, tudo isso sem o controle real do Estado. Então nós vivemos um período, uma fase ali no Rio de Janeiro extremamente perigosa que não pode se alastrar pelo país. Os próprios bandidos se organizam agora, tem organizações fortes. A gente está vendo milícias populares indo, bad boys, indo atrás de pequenos furtos e espancando as pessoas no meio da rua, porque a gente tem que entender do outro lado que a população também está assustada. Como a gente estava lembrando no ICL, o caixa de supermercado que sai para pegar o ônibus e tem o celular roubado, ele fica muito irritado e ele também quer. Então, existe um quadro grande que é você investir na saúde, na educação e etc., para a longo prazo dar uma resposta, mas existe um problema imediato que a população mais pobre também enfrenta, que é de ser vilipendiada pela violência. Ela aborda esse caso, por exemplo, eu vi nas cenas, são terríveis, as pessoas se organizam, vão espancar aquele que às vezes faz um assalto no bar da esquina, na mercearia, e querem fazer justiça com as próprias mãos. É um péssimo caminho. Imagina o que isso vai dar. Vai dar em milícias depois que vão partir para crimes maiores. A gente conhece isso. Isso não é forma de resolver. Mas diante de não haver alternativa, se estabelece às vezes políticas de caos. Então, um modelo que está falido, até surgir um outro, aparece esse tipo de monstrengo para tentar
se ajustar no meio do caminho. Então, precisa mesmo de haver um planejamento, um programa de segurança pública mais consistente. Por exemplo, nos municípios, é preciso ter uma participação social de tal maneira que isso influencie nas comunidades, nos bairros e na periferia, para que a população tenha controle daquilo que é público. Então, se você tem, eu estou com essa ideia para discutir mais precisamente em Belo Horizonte, mas acho que deve servir como exemplo nacional. O governo do presidente Lula, o segundo governo, nós tivemos uma experiência muito interessante na área rural que chamava Territórios da Cidadania. As regiões mais empobrecidas, com índice de desenvolvimento humano menor, nós concentrávamos, chamava Território da Cidadania, ali concentrava e era obrigado a concentrar todas as políticas que existem. E isso era feito, políticas sociais, isso era feito de forma participativa. Prefeitos, vereadores, entidades, sindicatos, entidades patronais, tudo se juntava no território. E nós fazíamos a análise, como anda a segurança pública na área rural. O que é preciso ter? É mais carro de polícia? É legislação? O que precisa de ter? Por que isso está acontecendo? A educação, todos já estão, por exemplo, com a escola de tempo integral, que é uma necessidade, precisa de escola família agrícola. Na saúde, então você fazia uma análise no território e ali inseria com participação popular essas políticas públicas. Eu quero fazer experiência em Belo Horizonte. Se nós fizermos na periferia a periferia da cidadania e colocarmos ali uma participação social grande, onde as pessoas escolhem os seus representantes, que vão discutir com estes setores todos da sociedade, seja do governo municipal, mas também as políticas federais e estaduais, naquela sua periferia, o que chegou, o que não chegou, e as pessoas tiverem participação popular, eu creio que isso vai ajudar também no controle em relação à questão da segurança pública. Olha, isso me parece que ajuda muito na política também, porque engaja a população no processo político. Mas a gente volta já a esse ponto, porque eu vou pedir ao Misael para fazer a próxima pergunta. Pois não, Misael, bem porque você não consegue resolver o problema da segurança pública apenas com repressão. Se você não tiver participação social e as pessoas não entenderem o que significa a segurança dela, não resolve. Não adianta lá a polícia ir espancar jovens pretos e meninas negras nas periferias. Ainda nesse ponto da segurança pública, deputado, tem um tema central que é a questão da arma. E aí, mais recentemente agora, a Câmara dos Deputados começa a se organizar para votar um requerimento de urgência para um projeto de decreto legislativo que visa suspender o decreto do presidente Lula em relação a algumas restrições para o porte e a posse da arma de fogo. Especialmente ali a gente vê um engajamento muito direto com duas das três principais bancadas engajadas no Congresso Nacional, que é a bancada do boi e a bancada da bala. Como é que o senhor, enquanto deputado, enquanto vice-líder do governo, está vendo essa articulação e essa possibilidade de derrubar um dos principais decretos nesse tema maior aqui de violência? Até porque ele não trata só sobre esse decreto específico, ele trata também sobre o credenciamento de armas de fogo por meio daquela portaria que foi feita pelo ministro Flávio Dino. Olha, inclui aí também a bancada da Bíblia. Nesse caso específico, a bancada da Bíblia se sente um pouco constrangida de defender abertamente o porte de arma, só para deixar claro. Ela vai até o primeiro passo, mas ela recua um pouquinho por conta dos preceitos cristãos, não fica tão legal. Não fica bem falar para todo mundo. Misturar a Bíblia com arma fica meio constrangedor para alguns pastores e alguns padres, de forma geral. Você disse bem, alguns. Alguns. Porque os que estão na Câmara são talvez os piores, os representantes que têm a representação evangélica, no meu entender, no mau sentido. Sim. E eles acabam apoiando, inclusive, esse tal de armamento. Sim. Ou seja, o direito individual prevalece sobre qualquer direito coletivo. Sim. Então, a visão da direita para isso parece simples. Olha, arma o povo, tem o bandido, você está armado, você se livra do bandido. Isso parece fácil, simples, mas isso vai fortalecendo a visão de que a divisão social tem que ser cada vez maior, que o caso em que não se chegue a um acordo ou uma subserviência onde as pessoas se colocam por dentro do capitalismo tal qual é e não aceite isso de alguma forma, ele é aniquilado. Então prevalece a força daquilo que o mercado e o individualismo querem. Então para a direita é simples falar que tem uma solução, que é a solução de armar, matar,
aniquilar e etc. Mas Na sua avaliação, a Câmara mantém o decreto ou suspende com a votação favorável aí desses grupos que estão engajados para a derrubada do decreto do presidente Lula? Eu acho que nós temos mais esperança no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que isso seria também uma medida que eu acho que eles fariam inconstitucional, que cabe ao Supremo também fazer uma discussão sobre a constitucionalidade ou não desse armamento geral, porque ele também fere preceitos constitucionais. Então, vão acabar no Supremo. Sim. Infelizmente, na Câmara, eu vejo que é um debate que a gente vai fazer com muita garra, esperamos ganhar, mas precisa de mobilização social para isso. E eles têm mobilização nas redes, etc., para esse tipo de coisa. Se nós não tivermos mobilização que pressione, a gente periga perder isso, especialmente na Câmara. Então, eu acho que nós vamos ter que discutir isso também no Supremo. Então, o senhor está trazendo o Supremo para essa conversa e a gente sabe que o embate do Congresso com o Supremo está cada vez mais intenso. A impressão que a gente tem é que a direita pegou o Supremo para bode expiatório, né? Resolveu fazer do embate com o Supremo uma maneira de engajar os seus seguidores e se promover nas mídias sociais e ter uma grande bandeira, né? Porque não tem muito projeto de país, então pega o Supremo para ser o seu algoz, né? Isso não vai insuflar ainda mais essa luta com o Supremo, do Congresso com o Supremo? Olha, o Supremo tem evitado a barbárie. Eu diria que não fossem as medidas do Supremo no que diz respeito à tentativa de golpe, depois nós falamos disso, e a CPMI, que eu participei ativamente, viu muito isso, não fosse o Supremo, eles tinham dado um golpe no Brasil. Foi por muito pouco que esse golpe não veio. As atitudes que ficaram mais centralizadas no ministro Alexandre de Moraes, mas que foi de quase todos os ministros do Supremo, evitaram o golpe, que seria a barbárie. Imagina Bolsonaro governando agora nesta crise. Nós teríamos no Brasil a barbárie. Todo mundo armado, um faroeste, e assim as milícias fortalecidas, sejam as atuais ou outras que começam a aparecer agora no Rio de Janeiro. A questão ambiental, estava tudo entregue já para as mineradoras ilegais, para o garimpo ilegal, o desmatamento absurdo. Tudo isso, os índios sendo massacrados, os povos indígenas, tudo isso foi evitado com medidas do Supremo. Por isso o ódio da ultradireita ao Supremo. Eu até conversei isso com o presidente Rodrigo Pacheco no Senado, que está fazendo ali algumas alterações no Supremo. Parecem coisas simples, mas não é hora de enfraquecer o Supremo na hora que a ultradireita faz o ataque a quem está ajudando a evitar a barbárie no Brasil. A ultradireita, pessoal, é a barbárie, é o neofascismo estabelecido. É um pouco aquilo, né, que a gente cansa de dizer, o regime, o próprio capitalismo, o neoliberalismo, entra numa crise social e econômica tão profunda, mas não tem outro que vai entrar no lugar dele. Então, nesta crise, aparece, ainda dentro do capitalismo, ações cada vez mais radicalizadas de ultradireita e de ultraneoliberalismo, que vão namorando, então, com o neofascismo ou com o fascismo. Então, vem essa vertente pró-fascista, que não é só no Brasil, mas que aparece no mundo, enquanto não aparece uma alternativa nova a essa tal globalização capitalista que tem levado ainda cada vez mais gente à pobreza e pouca gente dominando o conjunto da riqueza no mundo. Então, enquanto isso não for modificado, aparecem esses monstrengos. E o Supremo tem evitado no Brasil muitas dessas monstruosidades. Por isso que a ultradireita tem ódio do Supremo Tribunal Federal. E eu disse para o Rodrigo Pacheco, não é hora de mexer com isso. Parece que não está muito interessado em ouvir, né? Porque ele tem lá outros acordos para fazer, visando a presidência do Senado, um acordo com a Alcolumbre, mas eu gostaria de voltar nessa discussão da crise do neoliberalismo, porque me parece que ela está muito junta com essa ideia de botar arma na mão de todo mundo, né? A impressão que eu tenho é que o capitalismo chegou num grau de crise que ele só se manterá se for na marra, se for na repressão, se for na morte de muita gente, na violência mesmo. Então, se o Supremo é que vai segurar isso, também é fato que talvez a gente não tenha terminado o processo do 8 de janeiro, né? O nosso enfrentamento em defesa da democracia talvez ainda não tenha terminado. O que a gente viu ali no 8 de janeiro explodir com muita clareza é um processo que já vinha de antes
e que eu não sei como o senhor avalia em que ponto dessa luta a gente está. A gente assegurou uma vitória da democracia ou é ainda uma situação muito frágil? Essa eleição que vem aí no ano que vem é fundamental nessa luta ou não é? Como é que o senhor está vendo esse processo? É uma luta permanente. A democracia, nós precisamos de permanentemente estar atento a esta luta, principalmente agora. É frágil o que nós temos ainda de poder democrático no país. Imagina depender do Supremo, porque você tem um Congresso que não estabelece a centralidade na luta pela democracia. Se o Congresso não entende isso, se você não tem uma mobilização social ampla para a defesa da democracia, é porque o processo está frágil. Então nós temos que ter o cuidado e fortalecer os outros elementos. Fortalecer o Congresso Nacional do ponto de vista democrático, chamar os partidos a isso. Eu cito aqui um exemplo. O caso da CPMI. E aí tem erros que a gente precisa de cobrar. Eu acho que a CPMI era uma necessidade do povo brasileiro e que não devia ter tido oposição do governo no momento de fazê-la, mesmo no início. Eu compreendo as posições que o governo colocou na época. Fui contra. Eu fui um dos que solicitei, aliás, o primeiro deputado, junto com o deputado da Bahia, que solicitamos, e com o senador Paim, o Joseildo da Bahia, uma CPMI que fosse instalada logo no início, para que nós fizéssemos um debate político com a sociedade do que foi o 8 de janeiro. O governo, por estar no início, sempre é governo. Não mexer com CPI agora, a centralidade é voltar aos programas sociais, é arrumar a economia, eu não discordo. Mas o problema é que o centro ainda é a disputa democrática e contra o bolsonarismo. Então você não pode dar folga a eles. Eu acho que hoje se compreende melhor isso dentro do governo e das forças de esquerda. Não digo só o governo, não. O próprio PT achava majoritariamente também que não devia mexer com o CPMI. A CPMI foi ultra necessária, foi um tiro no pé que a ultradireita deu, porque clareou o que foi o processo e, mais do que isso, quem comandou esse processo e o risco que ele significa. Então, nós não tivemos o golpe por um triz. E aí eu emendo com a pergunta, por que nós não tivemos esse golpe? Primeiro que eles não tiveram a mobilização social ainda que eles pretendiam, embora fosse ampla também. Ocuparam os quartéis todos, pedindo a presença dos militares, e os militares só não vieram porque o movimento não foi tão forte. Ocuparam estradas de forma violenta, tentaram fazer o caos tentando colocar até bomba em aeroporto, quebraram na diplomação do Lula ônibus e fizeram aquele caos todo. Então eles tentaram criar o caos para chamar as Forças Armadas. Não conseguiram esse processo, isso foi a primeira falha. O segundo é que o próprio Congresso Nacional não deu respaldo a ele, pelo menos majoritariamente. O reconhecimento da vitória do Lula pelo Arthur Lira e pelo Rodrigo Pacheco de forma imediata foi fundamental para evitar o golpe. Porque se o Congresso Nacional tivesse titubeado, fortaleceria o processo golpista. E terceiro, porque não tinha uma relação internacional também favorável. Mas a tentativa dele foi evidente. E é por isso que Bolsonaro vai ser preso, eu estou convencido. Não há escapatória. Isso que eu queria saber, resultado, não há escapatória. Né? Acho que um ponto central que vai passar aqui agora, deputado, tem muito a ver com a questão do Supremo. A gente citou o Supremo aqui em vários momentos, em várias características, e agora especialmente com a indicação formalizada de Flávio Dino para lá, acende-se e reacendeu um debate sobre representatividade no governo. Claro que não se tem dúvida sobre a capacidade intelectual, jurídica de Flávio Dino, mas também entram questões sobre a participação da mulher nesse espaço que fica agora no Ministério da Justiça. Como é que estão os nomes ventilados? Como é que o senhor vê também essa questão da representatividade no governo? Especialmente porque posições importantes recentemente, como Rita Serrano na Caixa, como Ana Moser no esporte, como também a substituta da ministra Rosa Weber, foram todas ocupadas por homem. Como é que o senhor vê agora essa disputa, especialmente no cargo de ministro da Justiça? Se você puder falar um pouquinho para a gente. Claro. Só antes disso, acho que o Bolsonaro vai ser preso porque já existem agora elementos também na política que possibilitam o Supremo fazer uma análise técnica, mas tomar a decisão correta também do ponto de vista legal, que é a prisão do Bolsonaro. Pelo cômputo da CPI, Bolsonaro ficaria com 39 anos de cadeia pelos crimes cometidos. Ora, além da CPMI, que dá o aval político, por isso foi o tiro no pé deles, o Supremo agora tem um aval político. Olha, o Congresso Nacional, através de uma CPMI, fez um relatório dizendo que houve uma articulação golpista e que Bolsonaro comandava, junto com alguns generais e ministros como Anderson Torres, esse processo de golpe. Então há um aval político.
as provas da Polícia Federal estão terminando, inclusive com delação de Mauro Cid e outras. Então, isso entra também no inquérito. E, por fim, a PGR, que eu acho que não vai mais fazer como Aras e passar pano. Perguntar ao senhor, porque só vai haver um processo contra Bolsonaro se a PGR, a Procuradoria-Geral da República, apresentar a denúncia ao STF, parte da PGR. Mais ou menos. Por quê? Porque no Supremo Tribunal Federal já existe 8 inquéritos em relação ao 8 de janeiro, e um deles é da autoria intelectual. Esse já foi aberto pela própria PGR anteriormente, está no Supremo. O Supremo pode utilizar este, aliás, o Alexandre de Moraes, o ministro, quando nós entregamos o relatório, ele já mandou o relatório para os 8 inquéritos. Então, de certa forma, o Supremo poderia dar continuidade ao processo. Mas é importante que o faça também com o apoio da PGR. Pois é, o senhor tem alguma indicação de para onde vai a PGR, a nova PGR do Gonê nessa questão do 8 de janeiro, do Bolsonaro, dos mandantes? Eu acho que não tem escapatória. Com o trabalho que a CPMI fez, fazendo o indiciamento de 31 pessoas da cúpula política do bolsonarismo, mais as provas da Polícia Federal, não tem como a PGR não endossar. Seria um escândalo. E não é isso que nós temos visto. O próprio Gonê, que me parece, pelo que vi, uma pessoa muito conservadora do ponto de vista aí das ideias e de ideologia, mas ele foi o responsável, por exemplo, por assinar o parecer que condenou o Bolsonaro, ao final das contas, como inelegibilidade no processo dos embaixadores. Sim. Então, eu acho que nós teremos Polícia Federal com provas robustas, a questão política do Congresso Nacional e a PGR como instrumento necessário da denúncia. E um Supremo Tribunal Federal fortalecido. Aí eu entro na pergunta que você fez, na questão que você levantou em relação à questão das mulheres, de negros e negras na política, que é fundamental, mas que neste caso específico, eu acho que a figura do ministro Dino, ela é o fortalecimento do processo democrático no Supremo. E por isso acho que a escolha do presidente Lula foi correta. Ela ali vai fortalecer especialmente uma visão dentro do Supremo com o Gilmar Mendes, com o Alexandre de Moraes e outros, né? Mas o próprio Dino, que por de perto conhecer esse procedimento, que entra com um cacife muito alto para fazer esse debate lá. Então eu acho que o Lula colocou, o presidente Lula, alguém que tem visão técnica, evidente, não poderia ser diferente, mas capacidade também de direção para que o Supremo possa ter uma medida firme em relação a isso. Isso não significa que o governo não tenha que resolver as questões relativas à população afro no Brasil, negros e negras, a nossa negritude, e de mulheres que estão subrepresentadas. Acho que isso tem que ser feito e vamos ver se é possível uma reforma ministerial que o presidente possa colocar mais presença. Mas acho que neste caso específico nós não poderíamos substituir a importância que o Dino tem lá por essa questão, por mais importante que ela seja e é. Mas acho que isso tem que ser contornado de outras formas. Não tem uma discussão a respeito da capacidade, do preparo, dele ser talhado para o cargo. Acho que a gente, como jornalista e sociedade civil, a gente lamenta não ver mais os embates que ele tinha com a extrema-direita e que era realmente uma das únicas figuras do governo que tinha um resultado concreto nas mídias sociais no embate com a extrema-direita. E aí eu lhe pergunto, onde fica o aprendizado? O que Dino, como ministro, ensinou aos partidos de esquerda para enfrentar essa turma? E o senhor vai ter trabalho pela frente lá em Belo Horizonte para enfrentar essa turma também, porque Belo Horizonte, Minas Gerais, tem figuras muito representativas desse movimento de extrema-direita. O senhor tem ali aquele menino, Nicolas, né, que tenta enquadrar ministros de Estado quando vão na Câmara com absurdo. Mal criado. Nicolas é um mal criado. Falei com o ministro. O senhor que é professor pode falar bem sobre isso. Muito mal criado, aqueles meninos lá da Quinta Z, que veio na aula só para perturbar. Mas o ministro deu conta dele ontem e eu pedi ao ministro para ele não levar em consideração aquilo como coisa de Minas Gerais. O povo mineiro é muito hospitaleiro, muito divertido, bem-humorado, não tem nada a ver com aquilo. Então eu pedi ao ministro que não considerasse nada daquilo como de Minas. Mas olha, aproveitando esse debate, quem sabe no Ministério da Justiça a gente não possa unir essas duas questões.
Eu não tenho informação nenhuma sobre isso. Opa. Mas a ministra, quem sabe a nossa presidenta Gleisi não pode ser uma boa ministra. O senhor acha mesmo? Eu acho, ela é mulher e teria ali na frente pulso para poder colocar posições firmes em relação ao Ministério da Justiça. E É um nome que está sendo defendido dentro do partido? dentro da bancada, com certeza. A gente gosta muito da Gleisi, né? Eu sou, nesse caso, como é que diria? Suspeito para falar. Suspeito para falar, mas quem sabe, mulher. Mas esse nome apareceu. O nome da Gleisi apareceu na discussão a respeito do Ministério. A reação foi muito forte. Muita gente disse, imagina a Gleisi Hoffmann com a Polícia Federal na mão. Eu acho que ela é uma democrata, defende a democracia com muito vigor, como o Dino. Então, acho que respeita o processo democrático, já foi senadora da República, deputada, acho que tem todas as qualidades. E mulher, que eu acho também importante que isso seja considerado, quem sabe, né? Vamos ver aí para frente o que pode acontecer, mas seria com certeza um nome que substituiria também essa necessidade de ter no governo quem faz também um embate com as forças de ultradireita, porque isso é central. Combater a ultradireita é central. Isso vai dividir o país por muito tempo ainda, infelizmente. As eleições municipais, a gente vai querer fazer o debate da cidade, precisa fazer o debate da cidade, mas eu participei outro dia de uma Quali, um grupo de pesquisa qualitativa, e é impressionante. Os bolsonaristas é realmente uma bolha. É uma bolha relativamente grande. Então, você reúne 10 pessoas, tem lá geralmente 2 bolsonaristas no grupo. A notícia boa é que eles não mais influenciam para fora da bolha. Então, estão muito isolados, é o que a gente percebe. Mas o pensamento deles não tem nada a ver com o pensamento da realidade. Então, se você discute, olha, na favela tal, na comunidade tal, tem rede, não tem rede de esgoto, os meninos estão julgados a isso, aquilo, ele está pensando na questão de gênero, se na escola tem banheiro assim, um assado, é um negócio assim, completamente translocado, é da bolha deles. Se está tendo as crianças condição de ter acesso à escola, ele não quer saber se tem acesso à escola ou não, quer saber se lá tem banheiro feminino e masculino. É uma discussão. Agora, um exemplo disso, né? O homeschooling aprovado na Câmara, agora no Senado Federal, passa por um debate muito mais teórico dessa bolha do que exatamente de qualificação da educação. O senhor, como professor, viu recentemente os dados do Brasil em termos do PISA, o desastre que foi em termos educacionais, e não se vê uma proposta estruturada no que diz respeito à melhoria do ambiente escolar e também da qualificação profissional. Então, isso que o senhor está dizendo aqui tem muito a ver com educação, de fato. Se eu puder falar um pouquinho também sobre essa pauta, antes da gente passar para outros assuntos. Ótimo. A questão do homeschooling, na proposta que eles fizeram na Câmara, inclusive, essa parte não passou. Tem que averiguar. Nós fizemos emenda, não estou bem lembrado. Mas a proposta deles é que no homeschooling participassem também as escolas públicas. Então, as escolas públicas seriam geradoras, porque tem alguma escola, da presença da pessoa que ia educar em casa. Então, poderia transformar homeschooling não em algo muito restrito, mas para eles em algo em que a população, especialmente bolsonarista, que não quer a criança na escola, poderia ter também essa assistência em casa. Essas pessoas para dar as aulas em casa? Ou seja, preparariam os bolsonaristas para fazer a cabeça da população em casa. Uau. Então, é o cúmulo do individualismo, de não querer que essa bolha deles seja submetida a uma análise mais crítica da sociedade, né? E ao teste da realidade, exatamente. É um negócio impressionante essa ultradireita. Agora, como que o senhor explica um fenômeno que nem esse malcriado do Nicolas? Porque ele tem popularidade em Minas. Existe uma parte... Ele tem agora com um desgaste grande, que eu disse. A bolha é grande, mas eles não estão agora passando da bolha para fora. Tomara que não passem mais. A gente tem que ter o cuidado para isso. Mas eu explico um pouco, eu tento explicar isso um pouco. O que dá essa projeção? Não apenas a ele, não é só ele, né? O senador astronauta, Marcos Pontes. Marcos Pontes. Não tinha por que ser. A Damares, da eleita aqui, também não tinha participação política. Magno Malta e assim vai. O Nicolas foi o fenômeno de Minas, 1,5 milhão de votos, os bolsonaristas concentraram nele, muita gente também não sabia, mas eu acho que basicamente o bolsonarismo concentrou no Nicolas. O que é essa massa de bolsonaristas?
que não é pequena. Eu acho que tem, primeiro, essa beirada que vem do capitalismo, do apodrecimento do capitalismo, que é o individualismo. Então, aqueles, por exemplo, que são mal patrões e não concordam com a CLT e podem burlar a CLT, viram bolsonaristas. Há essa regra aqui do trabalho e eu abomino. E eles fazem questão de dizer que aquilo atrapalha a geração de emprego, tem que acabar com a CLT. Quem é um mau patrão, seja ele de 2, 3, 4, 10 ou 1 milhão ou 100 mil empregados, ele vira bolsonarista. Então você vira uma massa de bolsonaristas que não concordam, por exemplo, com a legislação trabalhista. Olha a legislação ambiental. Pega todos esses que não concordam com a legislação ambiental, que acham que derrubar a árvore não pode ganhar multa, porque é um absurdo, ele tem que ganhar a vida, e é assim que ele sustenta a minha família, os meus filhos, a minha religião. Ele também é bolsonarista. Então, isso é uma base de massa muito grande neste campo neofascista que se forma na sociedade. Talvez agora a gente possa compreender melhor um pouco o que aconteceu na Alemanha de Hitler. Como é que tanta gente se vergou diante daquele processo completamente autoritário que foi a Alemanha nazista. Resposta a problemas individuais. Imediatamente, né? Coisas individuais. Então, o problema na Europa passa a ser quem veio de fora da Europa. Esses é que tem que ser dali abolido, dali retirados. Então ele vai proteger a si, a sua raça, a sua família. Então vira um processo neonazista. E isso acumula massas. E às vezes entram também em regiões proletárias que não deviam entrar, ou pelo menos que a gente acharia que não devia. Mas o Marx dizia do Lupen do proletariado, né? Aquele que às vezes vive das migalhas que sobram da burguesia. E esses também acabam virando dependentes deles e ali se colocando. Junta-se a isso também o evangelho mal interpretado, o evangelho da prosperidade. Eu tenho que ficar rico, esse é o evangelho que eu leio, é o Velho Testamento, olho por olho, dente por dente. Então isso também vai se acumulando junto a setores empobrecidos e eu acho que formam uma massa capaz de acreditar nisso, desacreditar nas leis trabalhistas, nas leis ambientais, na legislação, na organização democrática da sociedade, substituindo isso por medidas individuais e às vezes violentas. Eu acho que isso que é a ultradireita, o fascismo e o bolsonarismo e outros que aparecem, o Milei na Argentina. O senhor passou por um tema que eu gostaria de aprofundar, Elô, deputado, que é uma questão ambiental. A gente está acompanhando essa semana uma questão importante lá em Alagoas, com a Braskem, mas o seu estado recentemente enfrentou questões muito importantes. A Elô fez uma matéria sobre o Braskem também, então a gente queria entender um pouco mais sobre que tipo de ensinamentos, talvez, Minas Gerais já experimentou em termos de acompanhamento regulatório, mas que tipo de regulatório foi implementado, de punição ou de penalização de culpados, para que isso possa ser, talvez, implementado ou buscado agora, no caso da Braskem. Se eu puder falar um pouco sobre essa, talvez... Porque o que a gente está vendo na Braskem é muito parecido com o que a gente vê em Minas, porque até hoje não teve... Ninguém foi julgado e condenado, como também não foi lá a Braskem, até ontem dizia, foi um fenômeno geológico. Mandei hoje um zap para o presidente Arthur Lira, dizendo que tem um projeto na Câmara de licenciamento ambiental para o setor minerário, que já teve regime de urgência e foi feito na época da CPI de Brumadinho, que eu fui o relator. E nós apresentamos um projeto que modifica o licenciamento ambiental. Essa é a primeira questão. Não pode dar licenciamento ambiental como era dado antigamente. De quando é o projeto? Esse projeto é de 2019. E com tudo que aconteceu lá, está parado até hoje. 2019. E o presidente Arthur Lira, só para saber, ele se mostrou minimamente? Ainda não, mas vou procurar. Ele já leu a mensagem? Mandei hoje, vou procurar o Arthur Lira. Eu acho que é uma resposta para a Braskem, não uma solução para o caso lá, mas é uma resposta. É um licenciamento mais rígido para o setor minerário. O licenciamento que eles faziam, e ainda hoje fazem em vários estados, é brincadeira. Praticamente não tem rigor no licenciamento, então permite-se fazer exploração minerária de qualquer forma. Então tem que ter licenciamento mais rígido, esse é um. Nós aprovamos já, para dizer também que nada avançou na Câmara, nós aprovamos lá uma legislação mais dura sobre segurança de barragens.
Essa é bem mais dura, foi aprovada na Câmara e depois no Senado. Ela estabelece multa que pode ir até 2 bilhões. É 1 bilhão, se for reincidente, pode chegar a 2. Foi da senadora Leila, depois foi para a Câmara. Nós fizemos uma grande adaptação, voltou para o Senado e foi aprovado. E também aprovamos agora, o presidente Lula deve sancionar semana que vem, a Política Nacional dos Atingidos de Barragem. Aí sim, ele vai dar políticas sociais para quem é atingido, formatando o que é atingido, quais direitos ele tem. São 3 legislações, 2 aprovadas já na Câmara e no Senado, pós a Brumadinho, e falta essa do licenciamento que eu diria também importante. E vai ficar faltando... Uma coisa é você atender quem foi atingido, outra coisa é você impedir que isso aconteça novamente. E vai ficar faltando mais uma lei que é do ecocídio, para que você possa punir, aí no termo da punição, as pessoas e não apenas as empresas pelo acontecido. Vai facilitar a punição também de pessoas e não apenas das empresas. Aí nós vamos facilitar também a forma de punir os que foram responsáveis pelos crimes ambientais. Nós estamos chamando de Ou seja, por dia ecocídio. Uma empresa ficar com medo, larga o cargo, mas não assina embaixo de uma medida que vai prejudicar. Que provavelmente é o que fizeram na Braskem e com certeza fizeram em Brumadinho e Mariana. Isso nós temos prova concreta, por isso foi crime. Lá a empresa, que no caso de Mariana, a empresa que era, no caso de Brumadinho, a empresa que era responsável por fazer análise técnica da barragem, para ver se ela estava estável ou não, assinou com a Vale uma autorização dizendo que aquela barragem não tinha risco de rompimento, que ela estava estável, e não estava. Mas ela assinou, porque quem pagava ela era a própria Vale. Então ali houve uma compra de parecer, vamos dizer assim, e ela, outra, para se preservar, a TÜV Sud, empresa alemã de primeiríssima qualidade, ela deu o parecer e no parecer ela disse que tinha estabilidade, mas que para garantir estabilidade precisa disso, botou um monte de pontos que não eram cumpridos, que não foram feitos, não era cumprido. Então não havia estabilidade. Então, para livrar a responsabilidade dela, ela deu o parecer desejado, mas anotou um para dizer que a culpa é o outro que não fez. A culpa é dos dois. Ela não podia, já que tinha isso, que dá um parecer favorável. O atestado de estabilidade. Então, isso nós modificamos em legislação. Agora, essa outra, eu vou conversar com o presidente Arthur Lira, acho que pode ser uma resposta também a este caso. Não pode fazer licenciamento do jeito que fizeram. Esse licenciamento em Maceió, me parece que foi exatamente isso, fazer uma exploração por baixo da terra, do sal-gema, sem a menor estudo técnico do que aconteceria. Não, o tamanho das minas, a proximidade delas, o material que é injetado ali, tudo errado. Tudo errado, não podia ter licenciamento. A outorga para explorar a lavra dada pelo governo militar, pela ditadura militar, renovada todo o tempo, ao longo dos últimos 40 anos. Não tem nenhum governo que passou por ali, no estado e no município, que esteja isento de culpa. Sim. O órgão de meio ambiente do estado, a defesa civil, claro, e evidentemente a empresa número 1, responsável, a criminosa número 1 da situação, evidentemente. Mas, deputado, eu queria voltar a conversa aqui para a situação mais política e futuro, né, da política da democracia brasileira. Por quê? O que a gente viu esse ano no Congresso? Foi um esforço muito grande do governo de entregar o que fosse necessário, né, ministério, emenda de relator, o que fosse necessário para passar um projeto econômico, o plano econômico do ministro Haddad. O governo fez tudo o que pôde para garantir a passagem desse projeto. A minha impressão, que não entendo nada de Congresso, o senhor que vai me explicar se está correto, é que não tem muito mais o que o governo possa fazer nos próximos anos, a não ser que ele comece a alugar o resto da esplanada dos ministérios toda. Se for na base do tomar lá da cá, do eu te entrego para ter acesso, a gente não vai ter muito mais o que possa ser feito, né? Então, eu queria saber como que o senhor está vendo isso, porque se não houver uma melhora econômica no país, por menor que seja, a chance
da extrema-direita voltar é muito grande. Eu não sei se o senhor concorda com essa maneira de ver as coisas, mas se a gente não tiver uma melhoria econômica, Sim. a extrema-direita está aí na porta. Luiz, eu concordo em termos. É evidente que a nossa relação com o Congresso é uma relação completamente difícil de ser feita, porque tem uma maioria muito conservadora e nós temos um programa de esquerda. Então, essa relação ela é sempre em atrito, sempre tem que ser muito negociada e é necessária fazer. Bem porque nós não vivemos um período revolucionário, não tem uma mobilização social que vá forçando mudanças mais profundas no interior do capitalismo no Brasil. Então, nós temos que ter as regras que tem institucionais e trabalhar no interior dela e o Congresso Nacional Conservador. Esse é um problema que o povo brasileiro precisa de perceber, até para se mobilizar mais e, ao mesmo tempo, durante as eleições, vincular mais o voto no Executivo e no Legislativo. Então, nós vivemos esse problema. Mas eu tenho uma outra análise do que nós fizemos esse ano, do ponto de vista positivo também, que vai dar, no meu entendimento, resultados positivos para o ano que vem. O primeiro foi a emenda constitucional da transição, que nós chamamos de PEC da Bolsa Família, que nos fez, este ano, garantir recursos. Então, nós tivemos recursos para as universidades, não acabaram, melhoramos o SUS, muita coisa e muitos programas sociais voltaram. Não esquecer, né, deputado, que a gente teve aí o risco de universidades fecharem. A situação em que o Brasil chegou foi muito drástica. O orçamento que vinha do Bolsonaro era inviável, porque ele queria garantir o Bolsa Família para... não eram nem os R$500, o que tinha no orçamento era R$300, garantia os R$300 e tirava o restante das pastas, o orçamento. Então você não tinha recurso para educação, para saúde, para saneamento, para coisa nenhuma. O recurso não durava metade do ano. Então nós fizemos a PEC da transição, que retirou o Bolsa Família do teto de gastos e no final das contas acabou com o teto de gastos e fez então o tal arcabouço fiscal. Mas acabou o teto de gastos. Isso nos permitiu, então, durante esse ano, ter recurso para que nós colocássemos as políticas sociais em andamento. Tem ali uma camisa de força, mas ela está mais larguinha agora, né? Não, mas veja bem, e transformamos em lei. Por isso que eu pedi para pegar minha cola ali. O Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Mais Médico, a política de valorização permanente do salário mínimo, o programa de aquisição de alimentos, a cozinha solidária, a Política Nacional de Trabalho Digno para a População de Rua e a atualização da Lei de Cotas nas universidades federais. Esses todos foram programas sociais aprovados, só na parte social. Se você pegar na pauta econômica, teve, que também tem influência social, o Desenrola, a atualização do salário mínimo de 2023, que foi acima da inflação, a política de valorização do salário mínimo, que eu já tinha dito, a correção da faixa de isenção da tabela de imposto de renda para 2 salários mínimos, não foi ainda 5 mil, mas foi feita, a reforma tributária, que está para terminar, e a pauta econômica. Então, veja bem, e aqui tem muito, se nós olharmos também... Não, eu tenho visto, por exemplo, matérias sobre populações que estão sendo atendidas pelos Mais Médicos novamente. São coisas que a gente aqui em Brasília não vê e que estão acontecendo lá na ponta, na realidade das pessoas. Câmara, olha, igualdade salarial entre homens e mulheres, no caso dos direitos humanos. Na parte de cultura, voltamos agora, retomamos, né, a lei... Rouanet? Não, Aldir Blanc. Foi Aldir Blanc e a... Paulo Gustavo, que foram aprovados agora também, novamente. No SUS, aprovamos também instituição de política nacional no SUS de controle ao câncer, obras, a reconstrução do SUS, obras na educação, tudo, mas isso assim, aprovado na Câmara. Então, eu queria dizer o seguinte, também na parte de meio ambiente, o senhor está querendo dizer que a Câmara funcionou, né? Do ponto de vista do governo. Muita coisa foi aprovada. Eles falaram, nos outros governos aprovaram mais coisas. Mas olha só, aqui foram programas sociais. E os recursos vieram dessa emenda constitucional. Bem, e também o arcabouço fiscal, que nós temos muita crítica, não é do jeito que a gente queria, que dá uma determinada folga, mas que nós vamos ter embates. Sinceramente, vamos ver essa história do déficit zero, né? Duvido que isso vá ser tão confortável dessa forma. Tomara que o ministro Haddad tenha razão e que a gente consiga uma arrecadação que possibilite o déficit zero. Mas o presidente Lula não vai querer, ao meu ver, ter déficit zero se não for para aplicar essas políticas já aprovadas em lei. Então, nós conseguimos, durante o ano,
fazer com que o PIB seja superior a 3%, ele ia ser menos de 1%. A expectativa inicial era essa. Então, eu acho que, do ponto de vista da economia e de projetos sociais, nós conseguimos, e também da política internacional do presidente Lula, que vai voltar para o ano que vem a ter muito investimento internacional no Brasil, nós preparamos para que o ano que vem a gente possa ter, na minha opinião, uma situação mais confortável para o povo brasileiro. Então, o senhor está dizendo que o Congresso não vai ter muito problema, não vai precisar entregar muito para o Congresso para conseguir aprovar Agora, muita a parte coisa. que eu concordo com você é que nós tivemos que fazer muitas entregas e muitas vezes o nosso programa foi inferior até o que gostaríamos. Entregas que Em sempre especial- resultaram em votos, né, deputado? Em especial o orçamento, mas que voto até nós praticamente aprovamos tudo. O preço é que foi caro, mas que O preço nós foi aprovamos caro. tudo foi. Especialmente do orçamento. Então, nós queríamos tirar o controle orçamentário do Congresso e deixar apenas e menos impositivos. Realmente não conseguimos, é verdade. Então, o preço é o preço também da estabilidade do Poder Legislativo com o Executivo. Um preço que é o preço do Mas tamanho isso que nós temos. significa assim, que o governo passou muita coisa do que ele queria nesse primeiro ano e que agora é administrar nos próximos 3, porque se quiser passar mais coisa, vai ter que entregar saúde, vai ter que entregar... Eu acho que mais do que administrar, porque o arcabouço fiscal não vai ter essa garantia tão tranquila dos recursos. E essa PEC que nós tiramos, acabamos com o teto de gasto, colocamos todo o recurso do Bolsa Família, né, sem contar no teto de gasto, já não existirá. Então, o arcabouço Tem que dar conta disso. não é tão avançado quanto foi essa PEC, embora a gente parta para o ano que vem a partir da base que já é o orçamento. Então, isso dá um alívio. Mas nós não teremos facilidades orçamentárias tão grandes. Agora, tem um outro parâmetro que eu queria colocar na roda, que são as eleições. E ontem eu vi uma entrevista do presidente Lula deixando muito claro, ele viajou muito agora e acho que era necessário, o Brasil precisa ser recuperado do ponto de vista internacional. As viagens do Lula foram fundamentais, o Brasil entrou na cena política internacional, isso parece pouco, mas do ponto de vista de investimento é muita coisa que virá. Agora, o presidente Lula disse, eu vou caminhar pelo Brasil. Nesse 2024, vamos caminhar pelo Brasil. Tem uma questão central. A gente passou aqui por pautas gerais, estruturais e tal, e falando de eleição, e eu quero te ouvir justamente nesse ponto, por isso que eu acho importante fazer essa pergunta para nortear o debate. Dentre todas as propostas que a Câmara já aprovou, tem uma sobre eleição que não foi aprovada. E essa proposta, especialmente, coloca o PT com um pé em cada canoa, que diz respeito sobre a PEC da anistia. Essa proposta, para quem não está familiarizado aqui ao dia a dia do Congresso Nacional, trata da possibilidade de conceder anistia a partidos políticos por questões de não conceder as cotas para gênero ou raça, ou também em multas que foram implementadas nas últimas eleições. Uma ala do PT, especialmente a presidenta Gleisi Hoffmann, acha que a PEC é necessária. Um outro bloco, já mais alinhado a explanados, especialmente a ministra Aniele, são frontalmente contra, porque entende que essa PEC, de alguma forma, afronta bandeiras históricas do PT no que diz respeito à participação plural, no que diz respeito à participação de mulher e equidade de gênero. Como que o senhor vê o impacto de uma possível aprovação dessa PEC no próximo ano, dizendo que o calendário eleitoral não contempla mais a possibilidade dela para a próxima eleição, porque tem a questão de anualidade da sua promulgação, mas como que o senhor viria possíveis efeitos de uma eventual promulgação de uma PEC dessa envergadura, como a PEC da anistia? Eu concordo com a presidenta Gleisi e digo o seguinte, do ponto de vista do PT, o problema não é a cota para a questão racial e a cota de gênero. Nós praticamente não tivemos multa ou problemas com isso. Outros partidos, sim. O problema vem aí também da negociação. Como é que você faz anistia? E esses partidos tiveram um problema principalmente nesses pontos. Eles não topam fazer uma anistia que não contemple também essa questão das cotas. Esse é o problema que nós estamos tendo da negociação desta questão de multa. Agora, teve muita coisa de multa que era completamente exagerada e, às vezes, por problemas pequenos. Assim como acontece com prefeitos que, às vezes, têm uma punição tão grande para coisas que são pequenas para a punição que tem. Essas multas também tinham para questões técnicas no partido. Mas a multa ela não está disposta na lei, uma vez que a lei foi contemplada, não dá uma sensação de passar pano, do Congresso Nacional está passando pano para os seus próprios partidos, assim, dá um descrédito, gera aquela descrença da população em relação à classe política, deputado?
Eu acho que sim, é um problema real, mas tem que ser bem explicado. Às vezes a multa era enorme porque houve uma... Eu não vou saber a tecnicidade direito, porque não domino também a estrutura partidária muito grande. Mas, por exemplo, pintura de muro, show que foi feito e que foi um determinado artista e não podia ir. A multa é enorme. Então isso acaba inviabilizando os próprios partidos por multas muito grandes de penas que poderiam ser menores. Então é esse o sentido da discussão que o PT faz. Não é pequena a questão racial da cota e a questão de gênero. Isso realmente foram penalidades graves que foram cometidas. Elas entram na negociação porque muitos partidos que têm muitos votos no Congresso colocam como exigência que também isso esteja. Esse é um problema que o PT realmente fica com ele. Uma parte do próprio partido, como você citou, a Aniele e outros, vários deputados, acham que isso não deveria entrar. Mas se não entrar, não passa, que acabou sendo um pouco do impasse cometido Eu acho até agora. difícil defender essa história das multas também, deputado, o senhor vai me desculpar. Porque difícil, se você acha que a lei não está correta, que a pena é muito alta, modifica a lei. Mas você não modifica a pena antes de modificar a lei. É mudar o jogo com o jogo em andamento, né? É um pouco complicado defender isso, Em né? termos, a gente já deu anistia para vários setores da sociedade. Anistia, por exemplo, para pequenos produtores, até para grandes produtores tem mais anistia do que outros. Então você tem anistia de multa, anistia de juros. Você faz acordos dentro do Congresso Nacional que você aprova anistia para receber. Nós vivemos provando isso, em todo parlamento tem. A multa está tão grande que está impagável que você faz uma renegociação dessa multa e desenrola. O desenrola é isto para pessoas, geralmente pessoas agora até a faixa de R$20 mil, mas é uma anistia. O desenrola é uma anistia que você está dando para o conjunto da população brasileira que está estrangulada. Se você estrangula os partidos políticos, é justo de fazer. Agora, é uma discussão difícil, porque o partido geralmente é mal visto também, né? Então tem esse problema. Como o partido é mal visto, fica mal visto a anistia. Mas o desenrola, por exemplo, todo mundo concorda. Em tese, as pessoas estavam devendo na regra que estava. Por isso não fazer anistia, porque já ficou impossível conviver com a situação de estrangulamento que as pessoas têm. Eu queria partir, acho que para o final, né? A gente está terminando aqui. Eu queria partir para o final, olhando para frente, porque vem aí as eleições de 2024, né? A gente estava conversando sobre isso agora há pouco. Muita gente não dá a devida importância para as eleições de vereadores, né, de deputados estaduais, de prefeitos, mas me parece que ela é a base da estrutura política que pode mobilizar a população para as pautas que os partidos têm preocupação em mobilizar, né? E elas podem fortalecer as eleições majoritárias depois. Então, me parece que ela é fundamental. Eu queria saber como que o senhor está vendo o processo que está vindo aí para 2024, se o seu partido está prestando a devida atenção a esse processo, porque tem outros partidos que vão trabalhando ali, comendo pelas beiradas, se fortalecendo nos municípios e nos estados, e aí quando você chega na eleição majoritária é aquele susto, né? E é justamente na hora dessa eleição que você está pertinho do eleitor e pode mobilizar o eleitorado. Então, eu queria saber se o senhor acha que os partidos, o seu partido e os demais partidos de esquerda estão prestando a devida atenção nesse processo. Se eu puder só aproveitar o raciocínio também, se eu já emendar aí para o nosso final, a gente percebeu nos últimos anos realmente um momento em que o Brasil perdeu muitas das suas lideranças estudantis, empresariais, sindicais, ou seja, o processo de formação de líderes no Brasil foi inviabilizado por outros processos de corrupção e lavajatismo. Como que uma eleição municipal, como que a gente vai enfrentar agora, pode ser de alguma forma trabalhada para a formação de novos líderes nas suas bases, no que diz respeito a diálogo com a população? Como é que o senhor avalia também esse processo de formação para pensar em eleições nacionais na sequência? Acho que, começando pelo que você colocou, os vereadores e as vereadoras são, em geral, muito jovens. Acho que isso que você lembrou é muito bom. A gente já está na Câmara Federal, já tem uma idade maior, às vezes, embora também tenha apresentado uma juventude boa agora. Mas, em geral, as câmaras de vereadores e vereadoras têm muita juventude. Eu acho que isso é um critério que o partido precisa prestar atenção. É uma forma dele apostar na sua juventude também com novas lideranças que são vereadores que têm um contato direto com o povo. Eu fui vereador 10 anos.
Quando eu fui vereador, eu tinha lá meus 30 anos, 30 e poucos anos, eu era bem jovem. E era uma liderança importante na cidade. Você conversa com vários setores, então acho que o partido precisa prestar atenção nisso. E quem se coloca para ser candidato a vereador e vereadora, geralmente é a juventude. Então acho que é muito bem lembrada essa questão. O PT está muito preocupado e está tomando atitudes em relação a isso. Agora, dia 8 e 9 de dezembro, agora, nós vamos ter a Conferência Nacional Eleitoral do PT. Inclusive com a presença do presidente Lula. E é exatamente para nós darmos uma arrancada já no que é chamado de pré-candidatura, já preparando para o período da candidatura. Vamos fortalecer as pré-candidaturas. O partido orientou também que tanto no caso de pré-candidatos a prefeitos e prefeitas e a vereadores e vereadoras, onde houver consenso, já se estabeleça o candidato ainda este ano, para que a gente já possa iniciar, a partir do ano que vem, uma pré-candidatura fortalecida. É o caso, por exemplo, de Belo Horizonte. Nós conseguimos uma unidade em torno do meu nome para pré-candidato e eu já estou homologado pelas instâncias de direção municipal, estadual e agora pelo Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional e em seguida pelo Executivo Nacional. E também já estamos com um grupo de vereadores e vereadoras que estamos trabalhando essa pré-candidatura. Então, há uma orientação do PT para a gente antecipar o processo e fazer uma discussão muito ampla do conteúdo eleitoral. Fazer o vínculo com a questão nacional sem esquecer a cidade. Até para respeitar. Muita gente fala, até para terminar, Heloísa, Jorge, as pessoas falam muito em juntar as eleições. Eu sou completamente contra juntar as eleições. Vereadores e prefeitos juntar com deputados. A discussão municipal vai sumir. A discussão municipal some, e ela é essencial. Então você some com a discussão municipal, você vai ficar com a discussão nacional e vai ser tudo... A discussão municipal tem as suas particularidades. É claro que ela é vinculada à questão nacional, ideológica, de partido, que no Brasil, infelizmente, ainda é frágil. Nós temos essa diferença de parlamento de um jeito e executivo do outro, porque o voto não é vinculado, ou seja, não existe o voto no partido, existe voto nas pessoas. Se existisse o voto no partido, provavelmente essa diferença seria muito menor e seria melhor para o país. A gente defende que o voto seja um voto no partido e não individualmente nas pessoas, ou no máximo misto, que a pessoa possa escolher o partido e ela faz a lista escolhendo quem dentro do partido ela quer primeiro. Acho que seria o ideal numa política no Brasil de reforma política. Não conseguimos passar isso anteriormente, vai ficar para discussões mais para frente. Então vamos tentar nós mesmos fazer esse vínculo e essa vinculação no debate. Agora, debater também a cidade, até para que essa bolha bolsonarista seja diluída na realidade. Vamos fazer esse debate, o que a pessoa está falando de 2 banheiros. Tudo bem, na escola já está resolvido o problema do banheiro. As crianças estão lá na escola tempo integral. Você está com problema de que no centro de saúde... no bairro, tem lá uma mamadeira de não sei o quê, como é que nós vamos tratar a questão da saúde pública no seu bairro? A segurança, por que a cidade está escura, isso influencia na segurança ou não? As mulheres se sentem muito inseguras. Quando você vê a questão da insegurança da mulher, ela não é uma insegurança só do problema de mais policiamento. Ela é insegura para andar nas ruas porque ela não sabe. Não se tem o guarda, mas quem está ali andando, se ali está muito escuro, os filhos dela, como é que estão envolvidos em quê, dentro de casa, é impressionante. Pergunta para um grupo de mulheres, numa pesquisa qualitativa, numa roda de conversa, o principal problema que aparece é a segurança, mas é a segurança no sentido mais amplo. Os homens, geralmente, no caso de Belo Horizonte, é transporte, mobilidade. Então, tem diferença. Nós temos que discutir isso também. Então, eu acho que a eleição municipal vai servir para esse debate e servir para discutir isso também em relação ao governo. Quais as políticas públicas nacionais que existem que podem chegar no seu município. Os prefeitos têm relação com essas políticas do governo do presidente Lula, do governo do Estado, e claro, isso entra, mas a partir do município. Eu acho que serão eleições muito importantes e no sentido democrático. Acho que a derrota do bolsonarismo nessas eleições, uma influência deles menor, vai fazer muito bem para o sistema democrático brasileiro. De preferência com o Bolsonaro preso no primeiro trimestre, que eu estou fazendo essa aposta.
para enfraquecer esse bolsonarismo e preso com justiça, com direito de defesa, com tudo que nós já vimos. Não por perseguição política, mas por justiça, por alguém que quis abolir o Estado Democrático de Direito e fez um verdadeiro genocídio no Brasil durante a pandemia. Sem falar meia dúzia de joias que andou levando também, né? Fora a corrupção, tem que entrar, vai acabar entrando lá no Mauro Cid, né, e nas delações. Joias e outras coisas, armas. Outras cocitas. Outras cocitas que vieram das Arábias. Exato. É isso. Deve ter até tapete voador lá. Capaz, que a Michelle, capaz. Andou viajando em tapete. Porque o dia ela leu Lênin, né? Fez uma crítica, diz ela que foi Lênin que disse que não existe comunista cristão. Imagina, então agora Michelle Bolsonaro lendo Lênin. Imagina. Qual Lênin que ela lê, não Qual sei. Lênin, eu não né? sei. Deve ter viajado no tapete das Arábias e... É isso, deputado. Muito Viajou obrigada. Obrigada pela sua companhia. É isso, pessoal. Muito obrigada pela audiência. E a gente se encontra de novo aqui breve. Até. Salve! Dia 17 de dezembro, é domingo, 8 da noite. O Verdadeiro Fantástico vai estar aqui, uma aula super especial com Eduardo Marinho, o filósofo das ruas. Já ouviu falar nele? É um cara que tinha tudo, tinha origem, tinha estudo, tudo para ser um bom vivant da classe média, mas ele preferiu viver nas ruas, com protesto, com indignação contra o sistema. E nas ruas ele muito aprendeu e muito nos ensina. É uma reflexão necessária para os dias de hoje. Dias de consumo exagerado, dias em que todos lutam para ter e não para ser. Por isso, a aula especial de Eduardo Marinho, domingo 17 de dezembro, às 8 da noite. Para você se inscrever, clica aqui no vídeo, é de graça e é a única apresentação. Eduardo Marinho, o filósofo das ruas, no ICL.